Olá, meu nome é Renata Vilas Boas, eu sou advogada e presidente da Comissão de Direito de Família da RIEX, que é a Rede Internacional de Excelência Jurídica. Hoje, dando continuidade ao tema regime de bens, vamos falar sobre algo que é muito preocupante quando eu tenho um divórcio, que é quando há um financiamento de um bem imóvel. O que ocorre? Existem várias possibilidades, várias combinações. A primeira hipótese: um dos cônjuges foi lá e adquiriu uma parte desse imóvel. Então, ele comprou um pedaço desse imóvel antes deles casarem. E aí, na constância do casamento, foram pagando as parcelas. O que vai acontecer? Essa parte que foi adquirida antes é apenas daquele que comprou antes. Isso vai representar um percentual do valor daquele imóvel. Ao passo que as demais parcelas que foram pagas ao longo do casamento ou ao longo da união estável deve ser dividida igualmente entre o casal, tanto para a união estável quanto para o casamento. Pode ocorrer que eu já tenha quitado então esse imóvel e aí fica tranquilo. Parte, então, que foi paga antes pertence só àquele que pagou. E aquela parte que foi paga e quitada na constância do casamento ou da união estável vai ser partilhado igualmente entre o casal ali. Bom, mas pode ocorrer que eu tenha começado a adquirir esse imóvel e pagando aqueles valores e ainda não quitei aquele quantitativo, ficou faltando alguma coisa. Nesse caso, esse apartamento ele não é integral do casal ainda, economicamente falando, existe uma dívida e essa dívida pertence tanto a quem adquiriu naquele primeiro momento quanto ao casal. Então eu vou ter uma parte que pertence a apenas um deles, outra parte que vai ser partilhada o positivo entre eles e uma parte final e que é a dívida que eles têm em comum. O que pode acontecer? A gente pode, então, fazer um acordo que apenas um deles continua pagando essa diferença e aí o outro vai receber os valores na proporção de 50% daquilo que foi pago na constância do casamento. Eu tenho que descobrir quais são esses valores para poder achar qual é o valor justo e adequado naquele caso. A gente vai falar em percentual do valor do imóvel, quanto é que vale aquele imóvel, quanto que foi pago e qual o valor da dívida existente. Porque às vezes essa conta não fecha, você pagou determinado valor, mas ainda falta muito mais a ser pago, Então eu tenho que trabalhar ali a parte do ágio, que a gente costuma dizer, e a parte da dívida que eu ainda tenho com aquela instituição financeira. A gente tem várias brigas que chegam até o judiciário exatamente para poder descobrir qual é a parte que pertence a cada um deles. Bom, com isso eu encerro mais essa apresentação e espero encontrá-los até breve. Obrigada!